Será que a gente tá mesmo saturado de filme de heróis? Será que a gente precisava de um Aves de Rapina? Quem são as Aves de Rapina? Principalmente, o filme é bom? Se caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de filmes e séries com muita responsabilidade, muito respeito aos suados talks que vocês recebem todo mês. Mas como eu passei um pouquinho do timing da postagem, esse vídeo aqui vai ser com spoilers. Então eu, se fosse tu, reconsideraria assistir esse vídeo, porque eu falo de algumas cenas bem pontuais. E eu não quero estragar a experiência de ninguém, né? Mas se tu não liga pra spoilers e quer saber realmente se o filme vale a pena, continua assistindo o vídeo. E aí a gente já começa do começo, né? Porque o nome do filme já tá errado. Simplesmente porque ele não faz jus ao filme que ele tá se propondo a ser. Pensa aqui comigo, tu tem um filme narrado pela Arlequina, a protagonista é ela, tá focando no término do relacionamento dela, tudo isso durante o primeiro ato inteiro, e só no terceiro ato ele vai tratar efetivamente das aves de rapina. Então se esse grupo se forma no ato final e foca na Arlequina, ela não deveria estar no subtítulo que ninguém vai ler. Uma porque aves de rapina ocupa todo o pôster e tá escrito subtítulo em letras cursivas rosas que ninguém vai dar a mínima, entendeu? E a emancipação fantabulosa da Arlequina, algo assim. Então ter esse nome prejudica a venda do filme, porque ninguém vai se interessar pelas aves de rapina e muita gente se interessaria por um filme solo da Arlequina. E 2, eles perderam a oportunidade de apresentar essas personagens posteriormente. Mas já que o foco da Warner nunca foi o marketing, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Esse título e essa origem bem mais ou menos que eles fizeram pra essas personagens. Mas tá, tirando esse fato, o filme não é ruim, ele é bom. Já que a gente já tava com a expectativa baixa por causa do universo da Arlequina que deu ruim com o Esquadrão Suicida, ficava a dúvida nesse, né? Será que a Warner vai passar o facão? Até porque pra passar a faca em direção iniciante é tranquilaço. Mas aqui a gente consegue ver um trabalho consistente da Cat One, que tem um total de 2 filmes no currículo, esse sendo o segundo, e ela consegue filmar sequências de ação muito bem durante todo o filme, à exceção do terceiro ato. O terceiro ato, aliás, é uma bagunça, porque ela quis adicionar muitos elementos ali que juntos transformaram a cena toda numa desgraça, simplesmente porque a gente não consegue ver a cena direito, o que não ocorre nas outras cenas de ação. E claro, até chegar lá, o roteiro te pega pela mãozinha e fala assim: vem aqui com as tia, que as tia explica no meio do caminho, entendeu? E isso, de certa forma, é feito muito bem, de maneira didática, talvez um pouquinho didática demais, com direito a animações e a narrações feitas pela personagem, e de forma não linear, ou seja, a Arlequina começa a falar, daí puxa pro passado, volta pro presente, puxa pro passado de novo, e vai seguindo. Ela faz isso pra dar um contexto pro espectador, e é exatamente por isso que o nome do filme tá errado, porque convenhamos aqui, o público que consome quadrinhos não necessariamente consome cinema e vice-versa. Então só quem conhece as aves de rapina é quem lê os quadrinhos. E aí a grande fatia do público que não conhece as aves de rapina vai achar o quê? Que a Arlequina é secundária. Ela tá inserida nas aves de rapina e ao contrário. E aí nesse ponto o roteiro introduz, mas não introduz muito bem. Eu explico, calma. Ele introduz elas acertadamente na história, mas não contextualiza muito bem o passado delas, pincelando uma que outra coisa pra gente ir pescando algumas informações. À exceção da caçadora, que tem o background maior do passado e que é maravilhosamente interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que já tá acostumada a dar umas porradas e ver umas porradas acontecer em Scott Pilgrim contra o Mundo e em Projeto Gemini. Então ela tá em casa. Não só na atuação dela, mas dá pra ver todo o empenho de todo o elenco ali em entregar o melhor de si pros papéis. Ou seja, quando não foca na Arlequina, o filme não perde o ritmo. O problema é que a Margot Robbie é uma força da natureza e ela se empenhou muito pra fazer as coisas que a personagem dela precisava fazer. Numa entrevista que eu vi, por exemplo, a produção era só elogios pra ela, porque ela aprendia as skills da personagem muito bem. Patinação, luta, tudo muito rápido também. E essas cenas em especial, com essas habilidades que ela adquiriu, são ótimas e bem fluidas, então é um casamento perfeito entre uma boa atuação e uma boa montagem. Porque nessas cenas, principalmente, eles capricham na trilha sonora também. Passando pra nossa próxima personagem das aves de rapina, a gente tem a Canária Negra, interpretada pela Jurnee Smollett-Bell, que é mais cria de série, mas ela também treinou bastante e tem umas cenas muito boas. E temos também a Renée Montoya, interpretada pela Rosie Pérez, que pra mim é a mais fraquinha. Eu não tô dizendo que a atriz é fraca, mas nesse papel ela foi um pouco. Não se pode ganhar todas também, né? Mas, verdade seja dita, ela tem a camiseta mais legal do filme todo, que tá escrito: eu depilei as minhas bolas pra isso. E aí, claro, eu tava rindo que nem uma idiota na sala de cinema, porque eles colocaram a legenda no término da cena. Como ninguém é obrigado a saber inglês, né? As pessoas riram depois. E aí a gente tem a Ella J. Basco, que é o elo que une todas elas, que faz a Cassandra Cain, que é uma menina que engole um diamante, que é basicamente o que todo mundo quer. E o filme, num contexto geral, se propõe a ter um elenco bem diversificado, até porque a diretora é chinesa. Mas, claro, tudo isso é ancorado na Margot, né? Que é o chamariz. Na outra ponta, pra chamar público, a gente tem o Ian McGregor, que tá ali no limite, mas no
limite pra não ser um vilão caricato. E do lado dele tem o personagem Victor Sass. Quem lê os quadrinhos me diz que ele tá bem diferente na caracterização, o que não significa que ele tá bem. Disseram que ele tá bem ruim, inclusive. Mas o cara faz o que pode, o que não é muito, porque o Ian McGregor preenche todo o espaço da cena. O Máscara Negra dele é super afetado. E pra quem acompanha de perto o trabalho do Ian McGregor, sabe que ele não entregou nem 50% do que ele normalmente entrega. Talvez ele não tenha achado o tom exato do personagem, e aí ele fica meio oscilante entre o super afetado e o mais contido. E aí há quem diga que um filme que se passa em Gotham sem o Batman é golpe. Ou que não funciona, ou que tem uma lacuna ali. Mas eu enxergo todo esse arco como um recorte que poderia, eventualmente, no futuro próximo, quem sabe, ter um encontro com o Batman. Mas é aquela coisa, né? A galera quer tudo pra ontem. O pessoal ainda nem tá familiarizado com as personagens novas, nem conhece direito. Deixa a gente se familiarizar primeiro pra depois ir introduzindo as coisas, sabe? Ou seja, é mais um daqueles casos já quieta a periquita e deixa o povo trabalhar. É isso. E tá aí a DC de novo sendo pioneira em alguma coisa, em fazer um squad inteiramente de mulheres, algo que a gente não tinha visto ainda. E não com aquele tom agressivo, é mais uma abordagem de vamos falar sobre o feminismo sem falar de feminismo. Se vocês tiverem isso em mente, vocês vão ver subtextos e detalhes que passam muitas vezes despercebidos, mas que as mulheres se identificam muito. Por exemplo, em dado momento na delegacia, a Arlequina mete a porrada em todo mundo e ela tá toda molhada. Mas ela em nenhum momento é sexualizada por conta disso. Em uma outra cena, que é uma cena mais pesadinha, é uma cena de assédio. A Máscara Negra tá lá no bar dele e ele começa a humilhar uma mulher aleatória. Mas a câmera fica intacta, a trilha sonora some e é uma cena extremamente desconfortável. Sem precisar mostrar muita coisa. O máximo que ela vai mostrar é uma parte do seio aqui, mas de sutiã. Então assim, tá vendo como dá pra mostrar uma cena de assédio sem mostrar o útero das pessoas? Escândalo. Bombshell. Por favor, resumidamente, o filme é divertido, tem atuações fortes na medida do possível e tem esse roteiro bem amarrado, ainda que alguns possam considerar didático demais. Não é uma coisa que particularmente me incomoda, mas eu entendo que possa ser interpretado como tirar o espectador pra idiota. Bom, nesse caso eu era idiota mesmo, porque eu não conhecia nada das personagens, exceto da Arlequina. E toda a contextualização que a gente precisa tá lá, assim como as cores da Arlequina também, tornando o filme bem colorido. Por isso eu acho que ele consegue entregar aquilo que ele se propôs, e que não tem a ambição de ser nada além de um recorte de Gotham, que a gente já conhece, sem os homens habituais que compõem a cidade, tipo o Batman, o Joker. O Joker até aparece, mas em forma de animação. E eles até que são bem criativos em tirar ele fora. Eles não são totalmente ignorados, algumas cenas do Esquadrão são recicladas aqui no filme, e a minha única reclamação grave mesmo é no terceiro ato, que é construído bem até chegar naquele conflito final, que é com aquela galera que quer meter a porrada em todas elas, mas ele não tem um bom fechamento. Parece aquilo que a gente entende na edição como o editor cansou. Botou tudo em tom de cinza mesmo, pra não se preocupar muito com o tratamento de cor, além de ter alguns cortes ali na luta que são meio duvidosos, né? Ou seja, a identidade do filme, aquele colorido, se perde muito nesse terceiro ato. E já que a gente tá falando de montagem, de novo, exceto no fim, tem várias cenas maravilhosas de luta. Tem uns takes bem interessantes da Arlequina e da Canário Negro, principalmente. Então, assim, se a preocupação era ser um filme ruim, não, ele não é. É um ótimo entretenimento, super bem feito. E já que eu falei das cores, tem algumas coisas pra se atentar, tipo as cores da fábrica quando ela explode ela. Que como a gente tá falando da emancipação da personagem, do personagem do Joker, as cores variam entre o rosa, o azul e o verde. Primeiro o verde, depois as cores dela. E aí quando a explosão vai acontecendo e vai terminando, predomina o rosa e o azul, que são as cores dela. Isso não só acontece na fábrica, como na delegacia também. Quando ela entra sentando pipoco em geral. E aí ainda na questão do fim do filme, a explosão, literalmente, do vilão, depois de uma porradaria entre todo mundo, me pareceu super anticlimático. Porque a resolução ali, que era pra ser a resolução principal, foi muito rápida. Talvez não tenha sido a melhor decisão deixar tudo cinza e melancólico, com essa explosão seca, ainda que super realista. Mas tirando esse fato, o filme consegue se manter firme. Mesmo com o roteiro que vai e vem, que não é tão forte assim, ele sabe equilibrar tudo muito bem na balança. Além de ser uma diversão honesta, ele dá essa oportunidade de novas personagens femininas terem espaço em filmes de heróis. E não é um gênero saturado. É um gênero que tá se permitindo explorar coisas novas. Principalmente a DC tá fazendo isso. Já que além de introduzir justiceiras / vilãs, introduziu o selo Black com o Joker e alguns outros personagens não óbvios, como o Shazam e o Aquaman. Como tentativa eu acho super válido, eu só não sei se a galera vai comprar a ideia e se ele vai ir bem de bilheteria. Mas é um filme pra todo mundo, porque ele não esfrega feminismo na tua cara, ele não quer fazer isso. Porque essa era a preocupação também, né? A lacração no filme de heroínas, vilãs, justiceiras. Aqui é tudo bastante sutil. Em alguma situação, até em músicas que a Canário Negro canta. Ou seja, não é nada intrusivo em diálogos forçados ou coisas assim, pra afastar os machos da sessão. Então assim, se tu é macho e tava
preocupado com isso? Não se preocupe. É claro que ele já vem com aquele estigma do seu antecessor, que foi um fiasco, né? Foi uma palhaçada, mas eles conseguiram tirar leite de pedra e fazer esse filme funcionar. Meu veredito, já que tá na moda essa coisa de veredito, né? É que é um filme ok, mas não passa disso. Não é uma coisa excepcional, mas também não é um absurdo estilo Esquadrão Suicida. Ou seja, sinto decepcioná-los, aqueles que estavam esperando que fosse uma bomba estilo o antecessor, mas não é. Vale pelo menos a conferida por tudo que eu mencionei até aqui. Muito obrigada por ver o vídeo até aqui. Eu sou a Tatiana Trindade, para aqueles que não me conhecem. E se gostar do vídeo, não esquece daquele like, que me ajuda muito. E espera! Só mais uma coisinha. Eu participei do podcast Podcrastinadores. Vocês conseguem encontrar ele no Spotify e em outras plataformas. É tranquilo de achar. E lá eu falei um pouco mais sobre o filme também. Então, se quiserem conhecer mais a Arlequina enquanto personagem de quadrinhos, quiserem ouvir uma discussão mais aprofundada, ponto a ponto mesmo do filme, não como eu fiz aqui de maneira geral, uma cena por cena, procurem lá pra escutar e digam que vieram por aqui, que aí eles me convidam de novo, entendeu? Então tá, já falei demais. Beijundas e a gente se vê no próximo vídeo.